Bom dia, conectadas, tudo bem? Eu me chamo Emily, tenho 13 anos e sou filha da Priscila. Nessa manhã de sexta-feira, ela me deu o tema Sejam Fortes e Corajosas. E nossa, que tema, hein? Toda vez que ouço isso, eu me lembro de Josué 1:9 que fala: Não foi isso que eu ordenei? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem assustados, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que anda. Quando isso aconteceu, quando Deus falou isso para Josué, tinha acontecido a morte do servo dele, Moisés, e Josué estava sobre o comando de Deus para comandar aquele povo. E Deus fala para ele: olha, não temas, seja forte e corajoso, porque isso é o que Deus nos dá. Ele nos dá força e coragem. Força para algo que às vezes a gente acha que não é capaz de fazer, que nós não temos forças de fazer, para uma decisão que devemos tomar, por uma atitude que devemos tomar, e falta aquela coragem. A gente diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho coragem de fazer isso. Vem aquela insegurança e a gente diz: será que eu tenho que fazer? Alguém pode fazer por mim? E Deus... E aí vem aquela coragem, sabe? Aquela força que vem do alto, porque a nossa força vem dele, vem da palavra dele. E ele traz aquela força pra gente e fala: não, você consegue, minha filha. Você tem força pra fazer, porque eu te dou capacidade, eu tô te dando força. Então vai lá e toma aquela decisão que tu precisa tomar. Vai lá e fala aquilo que tu precisa tomar, porque eu tô te dando força. O medo não vem de Deus, por isso que fala: não tenha medo. Eu tô te dando força e coragem pra fazer isso, porque o medo não vem de mim. Então vai lá e faz. Tu é capaz de fazer. Eu te dou força, eu tô te dando coragem. Medita na minha palavra. Tu vai ter coragem, tu vai ter força de fazer o que é necessário. Às vezes é uma decisão difícil, às vezes é uma decisão pela nossa família, algo que estamos precisando fazer para os nossos filhos, para o nosso marido. Eu não sei o que é, mas a gente precisa ter força, a gente precisa ter coragem. Muitas vezes é algo que Deus nos falou e a gente ainda não teve coragem de fazer. E a gente fala: ai, Senhor, mas eu tenho que fazer isso mesmo. E Ele diz: sim, você tem que fazer. Eu tô te dando coragem, eu tô dizendo: não tenha medo. O medo não é algo que vem de mim, não é algo que eu tô de concordância. Tu é corajosa e tu é forte. Então, nessa manhã, eu queria falar sobre Josué, que eu acho incrível, porque Moisés morreu, ele andava junto com Moisés, mas Josué, ele não se sentia preparado naquele momento. Muitas vezes a gente não se sente preparado e a gente fala: eu não consigo, eu não tô preparado para essa situação. Mas aí Deus vai lá e nos dá coragem e diz: não, você tá preparado. Eu sei que você tá. E Ele vai e nos leva para aquela situação para nos mostrar que estamos preparados. Deus nunca vai nos dar algo que a gente não esteja preparado. E que Ele nunca vai dar algo pra gente fazer sem a gente ter as armas. Então Ele sempre vai te dar força, sempre vai te dar coragem, se é o propósito dEle. Então eu queria orar com vocês nessa manhã e que vocês meditem sobre isso. Será que tem algo que Deus já falou comigo e que eu não tive coragem de fazer? Que o medo falou mais alto do que eu e eu deixei pra trás, eu botei numa gavetinha e falei: não, deixa quieto, esquece. Então, vamos orar comigo? Pai, obrigado por essa manhã. Peço que o Senhor nos dê força e coragem para fazer o que Tu queres, para que a gente faça a Tua vontade, Pai. Nada mais importa nesse momento, Senhor. Peço que abençoe as famílias dessas mulheres que estão ouvindo, os filhos delas, os maridos, a vida delas, e que elas tenham a força para fazer o que é necessário nesse momento, Pai. Que seja, se for algo difícil que elas estão enfrentando, se é alguma situação complicada, algo que elas têm que resolver, peço que deem força, Senhor, para elas e coragem. Amém. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, um fim de semana maravilhoso no Senhor e que a paz dele esteja com vocês. Um abraço e um beijo apertado aqui do Rio Grande do Sul para vocês.